O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês podem se acomodar, por favor. Somando todas as catequeses que Jesus, ao longo desses domingos, foi realizando e oferecendo para nós, chegamos, após a tríade da gratidão, da gratuidade, ao grande preceito da oração, o dever da oração, a arma que Deus colocou na mão daqueles que têm fé. Só reza quem tem fé, quem acredita em Deus. Então a oração e a fé são os motores da nossa vida, da vida das pessoas que acreditam em Jesus Cristo, que acreditam em Deus. Então o tema da primeira leitura, de forma especial, e do Evangelho, às vezes nos fazem até pensar, algumas pessoas até colocam certas perguntas. Questionar a vida não é um problema, desde que encontremos respostas adequadas para as nossas perguntas e que busquemos em lugares justos as respostas que nós precisamos. Então talvez em alguns momentos possamos até perguntar, o que significa rezar? Como eu devo rezar? Será que Deus me escuta? Por que será que de vez em quando Deus não me atende? Primeiro porque Deus é Pai, e Ele não se dobra diante da birrinha, do mimimi da nossa vida infantil diante dEle. Ele é um Pai justo, e Ele sabe o que realmente a gente precisa, e a gente às vezes não sabe o que a gente pede, e que bom que Ele não nos ouve, que bom que Ele não nos atende, para nos fazer crescer como filhos, no amor, na verdade. Então a oração, nós precisamos, nós temos que crer no poder da oração. Então a oração é o modo que nós temos de nos dirigir a Deus. Toda conversa boa que a gente tem com Deus, todo diálogo que a gente intraprende com Deus é uma oração. E a oração não deve ser só aquelas orações que a gente tem nos livrinhos, que também são bonitas e também são boas e nos ajudam a rezar. Mas a gente também precisa aprender a conversar com Deus como nós conversamos entre nós. Conversar com Deus como bons amigos. Falar e ouvir. Quando a gente entra em diálogo com alguém,
A gente fala e a gente escuta. Se bem que ultimamente a gente só quer falar, ninguém quer escutar. Aí a gente chega diante de Deus, a gente dispara a nossa metralhadora, a gente fala ininterruptamente. A hora que Deus resolve falar alguma coisa, a gente já está cansado, a gente fala tchau para Ele e a gente vai embora e não escuta o que Ele fala. Rezar também é escutar, saber escutar, ter a paciência de escutar o que Deus tem para dizer. E às vezes Deus fala no silêncio. Deus fala não dando uma resposta para a gente. Deus fala nos provando na paciência. Deus às vezes fala com a gente, nos deixando esperando, na espera. Estamos na espera. Está falando com a gente. Ele sabe, Ele escutou. Tem um tempo para cada coisa. Então, saber escutar, saber esperar também é uma virtude que brota de quem crê e do coração de quem reza. A oração é uma experiência. A gente sente o gosto, a gente prova. Então a oração é algo que a gente insistentemente vive. Então a oração, ela vem acompanhada da perseverança, da confiança e da insistência. A gente reza sem cessar, orai sem cessar. Essa é a vontade de Deus a nosso respeito no seu espírito. A oração é a arma que nós temos todos os dias, é a arma que Deus colocou na nossa mão para nós vencermos as dificuldades da vida. Nesse caminho nosso, a vida às vezes ela se apresenta como um caminho meio acidentado, cheio de obstáculos, e isso é inevitável. A arma que nós temos na mão é a oração, essa capacidade de enfrentar todas as dificuldades e as vicissitudes do nosso caminho, os obstáculos, esses transtornos da história, como pondo nossa confiança em Deus, esperando em Deus, rezando, contando para Ele e dele recebendo sabedoria, capacidade, inteligência, os dons para viver, é dele. Nós podemos buscar na vida muitos recursos, a técnica, a ciência, a inteligência, tudo, mas não podemos prescindir das coisas que são de Deus, porque tem um momento na vida da gente que termina tudo, a gente não tem mais o que fazer, a gente não tem mais o que buscar, mas para quem tem fé tem. A gente reza, a gente busca a Deus, Ele faz o impossível, Ele quer dar o melhor para nós. Então realmente, quando cessam as nossas forças, nós que acreditamos, só nós que acreditamos, porque para rezar, para pedir alguma coisa para Deus, a gente tem que acreditar nele. Para pedir a intercessão de Nossa Senhora, a gente tem que acreditar nela. Para receber a Eucaristia, a gente tem que acreditar em Jesus Cristo. Se a gente acredita, a gente vive e põe em prática a palavra. Então é sempre a fé que nos motiva a fazer da oração o remédio da nossa vida. A primeira leitura nos apresenta o exemplo de Moisés. E Moisés, ele é apresentado hoje para nós, não só como intercessor. Moisés se coloca a interceder por um povo inteiro. Ele não foi rezar só por ele. A intercessão de Moisés não era uma intercessão intimista, egoísta. O Moisés não estava preocupado só com ele. Ele estava preocupado com o povo dele. Ele estava preocupado com a paróquia dele. Ele estava preocupado com a cidade dele. Ele estava preocupado com as famílias de todos que estavam e faziam parte do povo de Israel. Não era uma intercessão só para ele, porque ele queria salvar a pele dele. Então a oração também nos coloca nessa dinâmica ampla e universal, nos tira do nosso mundinho, às vezes um pouco egoísta. E como Moisés se apresenta diante de Deus, luta rezando. Qual era a batalha? Qual era a arma de Moisés enquanto amalecitas brigavam e se matavam? O que o Moisés fazia? Mãos erguidas, rezando pelo povo, rezando pelo seu povo. A luta
que Moisés travou foi a luta da intercessão, a luta da oração, mãos erguidas. Depois no Evangelho, nós temos um outro personagem que nos fala dessa oração insistente, que foi a viúva. E Jesus abre o Evangelho de hoje lembrando, né? Falando para nós, contando na parábola de hoje, ele nos lembra, o próprio Jesus nos lembra, o próprio Jesus que rezava sempre, Jesus que estava sempre em comunhão com o Pai, estava sempre em lugares desertos, sempre se afastava para rezar, fazia muitas coisas, mas não se esquecia de que a graça e a força que ele precisava vinha de Deus, e em Deus ele buscava isso rezando, mantendo a comunhão com Deus. Então a parábola o Evangelho de hoje é a lembrança para nós, é a necessidade de orar sem cessar, orar sempre, sem cansar. Então a oração, a parábola também nos lembra que a oração, ela não pode ser assim um trocadinho de algumas moedas de centavos. A gente reza um pouquinho e acha que tá bom. Pouquinho, né? A gente nem se esforça muito, pois a gente quer muita coisa de Deus, mas a gente dá uns trocadinhos lá, uma troca simples, esmiuçada, mas a gente quer muito de Deus, a gente sempre espera muito de Deus, mas a nossa oração tem sido também abundante, tanto quanto aquilo que a gente quer de Deus. Tem aí uma balança, tem aí um equilíbrio entre o que a gente espera e o que a gente oferece. A gente faz tanta coisa, mas depois na hora de rezar a gente tem preguiça, a gente acha difícil, é difícil rezar o terço, demora, é difícil vir ficar 1 hora de adoração, nossa, não passa nunca, tem o sono do padre, está falando, está dormindo, tem gente dormindo, a missa não acaba nunca. E olha que a minha missa é 1 horinha, hein? Bem marcadinha, assim, ó, papá. Não termina nunca, tem que ir lá de novo. Se a gente faz assim, como é que depois, quando a gente precisa de alguma coisa mais substancial, aí a gente quer que Deus faça abundantemente no nosso tempo, na nossa hora, o que a gente quer. A gente também precisa buscar o equilíbrio, né, do que a gente faz e do que a gente recebe, do que eu ofereço e do que eu recebo. Nós temos que rezar sempre, não só quando as coisas não estão boas, não é? A oração é constante, a gente reza sempre. Não só quando a gente precisa de algo, a gente reza, a gente tem uma vida de oração que às vezes se intensifica realmente quando a gente passa por necessidades, né? Ela se intensifica, mas nós temos que ter a virtude, o hábito da oração contínua, para a gente ter sempre o contato com Deus, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que um dia, na eternidade, a gente vai se encontrar com Ele, né? Eu anotei aqui nas minhas anotações, né, falando da oração sem cessar. Às vezes a gente acha que Deus não nos responde, não nos escuta, mas eu trouxe um exemplo aqui, né? Quantos anos Santa Mônica rezou para que Agostinho se convertesse? Só 30 anos. Deus não te escutou ainda? Continua rezando. A Mônica esperou 30 anos para que alguma coisa acontecesse na vida do grande Agostinho de Hipona, e ficou lá insistindo, né? Teresa de Calcutá passou anos de aridez, não sentia nada, mas nem por isso deixava de se colocar e de se render diante de Deus e esperar e acreditar que Ele estava fazendo alguma coisa. Isso nos impulsiona a continuar rezando, né? Então, por que Deus tarda? Nós não vamos nunca conseguir encontrar uma resposta para isso. É mistério de fé, é difícil compreender, mas eu vou trazer aqui um pensamento para nos ajudar a continuar rezando, mesmo quando a gente acha que está demorando demais. Eu vou trazer um pensamento do Bento XVI. Então, por que às vezes a nossa oração não tem resposta imediata? Porque certas coisas
também dependem de nós. E eu trago aqui uma frase de Bento XVI. Deus não pode mudar certas situações sem a nossa conversão. Às vezes, para algumas coisas acontecerem, precisa da nossa participação e da mudança do nosso coração para que certas realidades aconteçam, né? No matrimônio, na educação dos filhos, no nosso trabalho, no ambiente que a gente vive. Então tem certas coisas que a gente joga só nas costas de Deus, mas a gente esquece que tem nossa parte também. Deus espera também a nossa conversão. E eu vou concluir lembrando, né, porque o último versículo do Evangelho era um dos versículos que inquietava o coração de São João Paulo II. Um dia perguntaram para São João Paulo II se tinha alguma coisa na Sagrada Escritura que deixava ele temeroso. E ele disse que sim. Justamente o versículo do Evangelho que nós ouvimos hoje, o 8º versículo do 18º capítulo de Lucas. Será que quando Jesus voltar ele encontrará fé sobre a terra? Era essa a grande preocupação de São João Paulo II. Depois o Papa Bento XVI nos lembrou muito, né, sobre o perigo do ateísmo prático do nosso tempo, onde o consumismo, o materialismo vai tomando o lugar de Deus no nosso coração. Então a oração e a fé são coisas que caminham juntas. Silenciosamente a fé e a oração caminham de mãos dadas. Reza quem acredita. Quem acredita reza. Junto, quem acredita clama. Quem acredita espera. Quem espera percebe na fé Deus transformando o mundo e as pessoas. Então a oração é uma expressão de fé. Se eu tenho fé, eu rezo. Se eu tenho muita fé, eu rezo muito e rezo sempre. Rezo constantemente. Ou eu tenho fé ou não tenho fé. Então nós temos fé porque nós estamos aqui. Então a oração tem que ser uma expressão dessa fé contínua de cada um de nós. Então a oração, ela faz o coração de quem crê. A fé faz do coração de quem crê um coração perseverante. E a gente insiste. E a gente continua. E a gente não desiste. E a gente sabe que Deus nos socorre no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. Mas não sozinho, hein? A gente reza, mas a gente faz a nossa parte. Não fica de braço cruzado esperando Deus fazer tudo sozinho não, porque você não vai alcançar nada. Porque tem uma parte que é nossa. É a nossa contribuição, é o nosso envolvimento, é a nossa participação. Que a Virgem Maria nos ensine a rezar, que ela nos ensine a silenciar, nos ensine a colocar na fé o nosso coração na mão de Deus e esperar dele o que é melhor para nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,